Eu sou o Rodrigo Lorenzetti, sou diretor da empresa Control, Tecnologia em Combustão, sou um engenheiro mecânico, sou filho do seu Jair e da dona Neide, esposo da Marília e pai do Arthur, do Heitor e do Lucas. Show de bola. Ô Rodrigo, conta pra gente, a gente tem muita curiosidade de saber, às vezes, a história da pessoa, né? A pessoa chegou em determinado lugar, como que ela chegou, como que foi até chegar lá. E mais especialmente é legal a gente lembrar a nossa infância, por tudo que a gente passou lá desde da adolescência, da fase, né, mais nova mesmo da gente. Então conta pra quem não te conhece. Onde você nasceu, onde você cresceu, estudou, como é que foi essa tua fase de infância, assim? Legal. Hoje eu tenho 41 anos, eu nasci no interior de Santa Catarina, mais especificamente no município de Ponte Serrada, fica no meio oeste catarinense. Na verdade eu nasci na cidade, mas meus pais moravam no interior, numa vila do interior. Até o meu primeiro ano de idade, eu morava numa casa perto dos meus avós maternos, que não tinha nem energia elétrica, né? Então, depois, próximo a um ano de idade, eu fui morar na cidade desse município. Morei até os 6 anos de idade lá. Depois eu mudei para Varjão, morei mais um ano num município também bastante pequeno, do oeste catarinense. Mas eu costumo dizer que eu tive toda a minha infância e adolescência numa outra cidade pequena chamada Catanduvas, capital catarinense do chimarrão. Lá onde que eu desenvolvi o gosto por essa bebida maravilhosa. E morei lá até os 17 anos, fiz todo a minha escola lá, estudei no Colégio Estadual Irmã Vienfrida, na época, escola pública, me formei até o 3º ano e com 18 anos eu fui fazer faculdade de Engenharia Mecânica em Joinville, na Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC, no campus de Joinville. E estudei lá, me formei engenheiro mecânico e é isso. Aí depois saí da faculdade e fui para o mercado de trabalho. Aí. Tá, pra gente voltar um pouquinho antes. Então, você estudou em Catanduvas até o 3º. Sim. Foi lá onde até você chegou a se formar, né? E você já sabia que queria fazer engenharia mecânica? Por que engenharia mecânica? Como é que chegou isso? Então, o meu pai durante a vida inteira foi professor de matemática e física e ciências, né? Inclusive ele foi meu professor. E então o gosto pelas ciências exatas saiu dentro de casa, né? Um pouco como exemplo. Então eu sempre disse que eu queria fazer engenharia mecânica desde que eu me conheço por gente, mas eu, na verdade, confesso que eu não sabia nem direito o que fazia isso. Eu dizia que eu queria fazer engenharia mecânica porque eu gostava. Uma vez eu ganhei uma revistinha de figurinhas que tinham vários tipos de carros esportivos, moto, e eu adorava ficar olhando as comparações de potência, torque, velocidade, peso. Enfim, eu começava a olhar tudo aquilo que começava a ranquear qual que era o mais rápido, qual que tinha mais potência, qual que tinha Ferrari, Lamborghini, tinha tudo. Então, inicialmente eu queria ser engenheiro mecânico porque era uma coisa que eu gostava, né? Porque eu achava que um automóvel era só engenharia mecânica, né? Então, e aí depois que eu comecei a fazer na faculdade, que eu fui entendendo melhor quais são todas as áreas que um engenheiro mecânico pode atuar. Então, lá atrás, o start depois disso foi uma revista de figurinhas que me deu. Eu acho que tu queria fazer engenharia mecânica porque tu queria ter um Lamborghini, confesso. Eu queria ter ou um Lamborghini ou um Ferrari, na época... Sonho de criança. Talvez a Ferrari, né? Todo mundo pensa, mas assim, hoje não é mais, não.
Deixa eu te fazer uma pergunta, que como você disse, você morava lá no Oeste, mesmo em Catanduvas, ainda é Oeste? É Oeste, isso. E você meio vem, oeste. e você vai fazer faculdade em Joinville, Sim. a sentido mais litoral, né? Como é que foi essa mudança na questão familiar? Porque você foi estudar sozinho. Sim, tinha minha irmã que estudava lá, já fazia faculdade também na UDESC, engenharia civil, e tinha alguns amigos, né, que eu já conhecia, que estavam morando lá, estudando lá. Mas assim, fui lá porque era uma universidade gratuita, né? Então isso facilitava bastante as coisas. Na época, estou falando lá no início dos anos 2000, não se tinha tantas opções de curso de engenharia mecânica. Tinha a UDESC em Joinville, a Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis, e, se eu não me engano, acho que a UNOESC em Joaçaba, que era ali do lado, mas a UNOESC era particular, né? Então, eu acabei indo para Joinville por facilidades, né? Até tenho alguns parentes em Florianópolis, mas como minha irmã morava lá, então acabava sendo mais fácil. Foi a escolha mais fácil também. E depois que tu passou isso, que tu trilhou esse caminho de formação acadêmica, né? Qual foi teu primeiro emprego? Eu comecei a fazer estágio e depois fui efetivado na Celulose Irani. A Celulose Irani é uma empresa que produz papel e celulose em embalagens, né? Que fica, a planta que eu trabalhava também no meio oeste catarinense, fica no município de Vargem Bonita, mas engloba toda a região, Joaçaba, Catanduvas, Irani, Ponte Serrada, Vargem Bonita. Então tem muitas pessoas que moram nessas cidades e que trabalham lá. E eu trabalhei lá foi meu primeiro emprego, não foi meu primeiro emprego oficial. Eu ia te perguntar, mas qual que foi antes da faculdade? Até se você trabalhava antes de entrar na faculdade ou ainda na faculdade. Sim. Também? Eu costumo dizer que o meu primeiro emprego foi um trabalho escravo, né? Porque na época, 1997, por aí, isso denuncia a minha idade, né? Mas eu já falei aqui que eu tenho 41 anos. A minha mãe tinha uma loja de confecção. E aí, como no Oeste faz muito frio, as confecções de lã. Então, fazia muita blusa de lã, casaco de lã, cachecol. Então, muita roupa, basicamente, de lã. Então, ele tinha algumas máquinas que fazia tecelagem. Então, eu trabalhava, tinha que ir lá, ajudava a minha mãe. Então, de manhã eu ia para a escola, para o colégio, de tarde eu trabalhava ajudando ela. Então, às vezes eu tinha aula de inglês, eu ia para aula de inglês, tinha escolinha de futebol, eu ia para a escolinha de futebol, mas eu ajudava ela. Trabalhei durante um tempo, depois foi o meu primeiro emprego, foi numa loja de agropecuária e ferragens. Então, vendia produtos agrícolas, né? Também produtos agrícolas, né? E também ferragens, então ferragens em geral. E antes daí, nesse período que eu teve uma fase que eu terminei o ensino médio, naquela época chamava segundo grau, e eu comecei a fazer o Senai de Luzerna. Então eu fiz um semestre, comecei o segundo semestre, e aí já fui para me dedicar a fazer a faculdade. Então, eu fiz o Senai também com o intuito para ter certeza se era isso que eu queria. Então, eu adorei a área mecânica, mas eu tive a certeza que não era eu queria mesmo a formação em ensino superior, não um curso técnico. E aí que eu decidi mesmo com muita convicção de fazer a faculdade. E daí, então, voltando, você teve outros empregos, daí você trabalhou por último nessa loja, nessa agropecuária que você falou, isso. Né? Como atendente, vendedor tal. Atendente, assim, a loja pequena, sim, você faz de tudo que tem, né? Aí você foi para Joinville, você focou na faculdade, e durante o período da faculdade chegou a trabalhar em algum lugar ou não? Não dava, porque a faculdade era integral, né? Às vezes eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite, às vezes de tarde, de noite, às vezes de manhã, de tarde, então você não tinha como ter um horário disponível. Então eu também priorizei por terminar logo, né, a faculdade. Sim. Então me dediquei bastante aos estudos para me terminar logo, né.
E voltando então à celulose, que foi o teu primeiro estágio na Irani Celulose, então. Eu fiz estágio, depois de terminar meu estágio eu fui efetivado como engenheiro de manutenção. Trabalhei por acho que uns 2 anos lá e aí saí da Celulose Irani e vim trabalhar em Rio do Sul, um fabricante de caldeiras. E aí na engenharia. Então o que me motivou essa mudança é que eu saí da faculdade e fui trabalhar em manutenção. Então, em manutenção, você aprende muito como não se deve fazer o projeto das máquinas, né? Então, você basicamente está corrigindo muita coisa. Foi um grande aprendizado que eu tive. E aí, eu trabalhei em Rio do Sul, né? Onde estou aqui desde 2007. E trabalhei por alguns anos, 6 anos e meio, num fabricante de caldeiras. E depois... eu e meu sócio, a gente fundou a Control, que antigamente era EFI Automação Industrial e hoje é Control Tecnologia em Combustão, lá em dezembro de 2012, começo de 2013. Calma aí, a gente começou. Nesse ponto, como é que tu foi pescado pelo segmento de caldeiras? Onde que nasceu tua paixão? Porque você estava lá... Tu estava lá na Irani? Estava lá na Irani. Então, assim, começou desde o início por uma afinidade do curso de engenharia, né? Então, o curso de engenharia mecânica você pode ir para uma tendência de uma área mais estrutural, de dimensionamento estrutural, de equipamentos, e você pode ir para uma área mais térmica também, né? Existem várias outras subdivisões, né? Mas a área térmica sempre foi uma que me chamou bastante atenção. E eu tive relativamente bom desempenho em disciplinas como termodinâmica, desde as físicas que envolviam isso, mecânica de fluidos, refrigeração, transferência de calor e massa. Então, toda aquela jornada de formação de engenharia mecânica sempre foi uma área que eu sempre gostei, né? E aí eu fui trabalhar inicialmente em manutenção, que era o que, sei lá, você está indo à faculdade, você pega as primeiras oportunidades que aparecem, né? Não me arrependo nada disso, acho que se pudesse voltar atrás faria tudo de novo. Mas aí, a partir do momento que eu tive condições de escolher, eu falei, eu acho que não é bem essa a minha área, eu vou mudar para alguma coisa. Então eu quis mudar de área de manutenção para a área térmica e sair também de manutenção e ir para a área de projetos. Porque eu acho que assim, a área de projetos ela é fascinante porque você tem mais tempo para fazer análise, você é mais analítico, né? Quando se permite fazer isso. E foi por isso. Então eu sempre tive bastante gosto. Então foi talvez uma coincidência ou sorte que em Santa Catarina existe um polo de fabricantes de caldeiras. E caldeira é um equipamento que ele é na sua origem, na sua essência, um equipamento térmico, né? Uma máquina térmica, mas que tem toda a parte estrutural, que é bastante envolvida, que vocês são especialistas nisso, que é a parte da ASME, tem toda a parte estrutural, que eu digo de vaso de pressão, mas tem a parte estrutural da máquina ser autoportante. Então, assim, é uma área que eu me encontrei porque ela englobe muita coisa da engenharia, muita coisa. Ela talvez é uma das poucas áreas que engloba talvez a maior parte da engenharia, né? Mecânica. E aí que veio essa minha paixão, né? Então, eu sempre falo para as pessoas que trabalham na Control, eu gosto de compartilhar essa experiência. Eu saí da faculdade, me formei, óbvio, peguei meu canudo de engenheiro mecânico, mas eu digo que eu me formei um cientista. Eu saí da faculdade um cientista. Sabia fazer um monte de coisa que eu não sabia para que servia. Então eu demorei 4 anos. Foi um belo dia, assim, isso caiu a ficha para mim. Depois de 4 anos, depois de formado, eu nunca parei de estudar até hoje o estudo. Depois de 4 anos eu falei assim, cara, eu acho que eu sou um bom engenheiro mecânico. Porque assim, vinha muita coisa, muito problema, às vezes para resolver, muita decisão de projeto que você tinha que tomar. E eu comecei a perceber que as decisões estavam sendo bem feitas, né?
Aí eu me senti isso, talvez é aquela coisa interior mesmo. E aí depois disso, mais 4 anos, portanto 8 anos depois de formado, eu me considerei e falei assim, opa, agora eu já me considero um bom engenheiro. Que aí deixei de ser apenas engenheiro mecânico, você conhece a da automação, de controle, de elétrica, de um pouco da engenharia em geral. Talvez, obviamente, eu nunca, não especialidade em elétrica, em mecatrônica, automação, mas você conhece um pouco de tudo, né? Conhecimento de processo. E então, assim, já faz um bom tempo que eu estou formado. Hoje já digo assim que agora meu desafio é ser um bom diretor, marketing, venda, bom gestor. Mas falando sobre esse teu desafio aí da tua carreira profissional, até tu se designar a ser um engenheiro mecânico, que é um processo evolutivo aí que tu passou, qual foi o teu maior desafio imprevisto que aconteceu na tua vida profissional no segmento de caldeiras? O que te marcou mais? Putz, essa bucha aqui foi um puta de um desafio. O que me marcou mais pode ser, talvez não seja o mais... o desafio o mais difícil, assim, mas o que mais me marcou foi exatamente no dia, na semana, assim, foram uma semana de acontecimentos, que no dia que deu esse start, eu falei assim, cara, eu acho que eu sou um bom engenheiro mecânico. Que foram, a minha rotina era fazer projeto, e às vezes tinha que atender demandas de clientes, de assistência técnica, de produção. E nessa semana específica eu fui chamado por 3 vezes, assim, 3 dias diferentes para a produção, para esclarecer dúvidas, para ajudar a resolver problemas, sei lá, rotineiros de fabricação de caldeira, como qualquer indústria de caldeiraria tem. E eu fui lá no primeiro dia, resolvi, achei relativamente fácil, né? E o segundo dia, tá bom, foi fácil. No terceiro dia, cara, tá óbvio, é isso aqui tá fácil. Aí um colaborador, um colega de trabalho da produção me estendeu a mão e falou assim, parabéns. Eu falei, inicialmente eu achei que a pessoa estava até brincando, fazendo humor sarcástico. Eu falei, por que parabéns? Porque para mim, assim, tava tão simples, né? Ele falou, cara, faz não sei quantos anos que esse problema existe, nunca ninguém definiu e você matou. A partir de agora, eu falei, até que eu percebi que ele estava falando a sério, estava falando a verdade. E eu falei, cara... Então, assim, às vezes é uma coisa que às vezes eu já comentei contigo, Ricardo. E aí, talvez muitos das pessoas que estão nos assistindo sejam estudantes de engenharia ou sejam engenheiros recém-formados. Ou operadores de caldeira. Não importa se você está fazendo engenharia, o curso técnico ou não. Todo mundo, na minha opinião, eu sempre dou essa dica, todo mundo precisa testar aquilo que aprendeu em sala de aula. Ou seja, no meu caso eu digo, testar a engenharia. E eu sempre falo, a engenharia para mim nunca mentiu para mim, nunca me mentiu. Às vezes eu não estava sabendo interpretar e visualizar o que estava acontecendo na prática, mas a partir do momento que eu abri meus olhos e consegui enxergar, ela nunca mentiu. Não vou dizer que foi fácil, mas nunca mentiu. Então, esse processo para mim confiar plenamente e de olhos fechados na engenharia demorou 4 anos. Então, esse foi um dia marcante que eu posso te dizer assim, não foi o mais difícil, mas foi o mais marcante. Com certeza deu um start diferente, né? Um estalo de pensamento, de visão, de tudo, né? E principalmente assim, uma questão mais psicológica, de você se sentir confiante, de você assim, dentro da tua razão, você ir enfrentar a ventania, entendeu? Enfrentar a tempestade. E você, porque você está muito seguro das suas convicções. Então, por isso que eu digo que não adianta. Você precisa e você não consegue mentir para você mesmo. Então, você precisa encarar e até dissecar aquele problema que você se torna corriqueiro, se torna fácil, se torna simples para você. Mas até chegar a esse ponto tem muito trabalho, né?